Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao quarto dia do Onde Investir 2026, o programa do Infomoney em parceria com a XP, que traz as melhores análises para você tomar decisões financeiras com mais segurança. Hoje vamos discutir, entre outros assuntos, os efeitos do tarifaço sobre o agronegócio brasileiro. Será que ele foi atenuado ou ainda pesa no bolso? E os impactos foram os esperados? Também vamos analisar o que esperar da safra de 2026 e identificar as oportunidades que surgem em ações e fiagros, um segmento que vem ganhando destaque. Além disso, vamos explorar a perspectiva de viver de renda com fundos imobiliários, como montar uma carteira equilibrada, focada em proventos. Fique com a gente para entender como colocar o plano em marcha em 2026. Ao longo desses painéis, vai aparecer um QR Code na sua tela para você ter acesso ao relatório Onde Investir 2026, criado pela XP, e a todos os outros bônus que estamos disponibilizando aos inscritos no evento: planilha calculadora de renda fixa, planilha viva de renda com FIIs, planilha viva de renda com dividendos e Planner Financeiro 2026. O link para o acesso aos bônus também está na descrição do vídeo. E para começar, bora falar do agro. Sejam bem-vindos ao Onde Investir 2026, um evento anual produzido pelo Infomoney para ajudar você a tomar as melhores decisões para os seus investimentos. Eu sou o Roberto de Lira, sou jornalista do Infomoney e o nosso painel de hoje vai falar sobre agronegócios, ou melhor, as oportunidades de investimento no agronegócio. A pergunta que vamos tentar responder é: após um 2025 desafiador, vem oportunidade por aí? Como investir no agro em 2026? Para me ajudar aqui na condução do debate, temos a presença do Luiz Henrique Mendes, que é sócio do The Agribiz e é o nosso parceiro, nosso companheiro aqui na bancada do programa Raiz do Negócio. Muito bem-vindo. Obrigado, Lira. Obrigado pelo convite, pessoal. Tá certo. Bom, os nossos convidados debatedores são o Leonardo Alencar, ele é Head de Agro da XP. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E também agradecemos a presença do Paulo Mesquita, sócio e gestor do Núcleo de Agro da Risa. Muito obrigado. Valeu pelo convite, pessoal. Tá certo. Bom, vamos começar agora com a nossa conversa fazendo uma retrospectiva rápida do que foi esse ano aí desafiador. Destaques, desafios do que o setor passou em 2025. Vou perguntar para o Léo o que mais assustou nesse ano, ou pelo menos deixou a gente um pouco mais tenso. Foi o juro alto, que impactou no crédito, o tarifaço do Donald Trump ou a ameaça da taxação dos títulos isentos? Com certeza, quando a gente fala do ano, a gente sempre fala que foi um ano difícil. Os últimos anos todos têm sido muito difíceis, muita volatilidade. Acho que pensando em susto de variável não esperada, que teve grande impacto, que ainda não está resolvido, é a questão do tarifaço. Tá? O tarifaço ele tem um nível de complexidade muito grande, porque na hora que a gente fala, os Estados Unidos começou a implementar a tarifa universal, depois começou as tarifas retaliatórias entre cada um dos países. Na hora que ele estabelece uma tarifa retaliatória com um país específico, isso interfere no fluxo direto, interfere no fluxo indireto. E aí, quando começou a pegar matérias-primas agrícolas, como é o caso da soja com a China, eventualmente depois carne bovina, pescado, café com o Brasil, isso é um nível de complexidade muito grande para resolver. Então, dado que ainda não está resolvido 100%, que ainda permanece as incertezas, inclusive se a China vai comprar todo o volume que ela supostamente se comprometeu de comprar nos Estados Unidos, se isso vai mexer realmente no S&P global ali, específico desse final de ano agora, de 2025 ainda, eu ainda acho que o tarifaço foi, acho que o grande bola curva, vamos dizer assim, do ano. Mas no dia a dia, os juros e a ameaça da taxação foi forte, né? Porque acho que juros é uma questão, acho que um pouco mais inerente, quem já estava com o cenário quem olha o cenário fiscal brasileiro, já tinha uma leitura dinâmica de taxa Selic subindo, e quando é que ela vai começar a inclinar para baixo, se a inflação vai permitir isso no começo do ano que vem ou mais para frente. Acho que é um terreno um pouco mais factível de você analisar, você tem um pouco mais de subsídio. Né? E a questão das isenções, aí tem questões políticas que vão sempre trazer volatilidade, e acho que é importante nessas horas lembrar que a própria frente do parlamentar do agro tem sido muito vocal, muito forte, conseguido rebater, acho que isso fica mais um ponto forte da tese deles, mas ainda acho que o tarifaço é a variável não esperada, a que ainda não está resolvida, que a gente não sabe se pode ter uma outra dinâmica posterior, acho que essa aqui ainda está bem, bem incerta.
Ainda falando dos títulos isentos, a gente teve a MP 1303, queria tributar, o Congresso derrubou, como o Léo lembrou aí. Como é que isso mexeu com os papéis de agro, spread? Como é que ficou isso, Paulo, ao longo do ano? É, isso permaneceu por um tempo bastante nebuloso, né, assim, a gente que está mais em contato com o pessoal da frente parlamentar, a gente tinha uma sensação mais desde o início que não ia passar, que de fato ia permanecer, os títulos iriam permanecer isentos, mas isso mexe com o investidor, né, ele não tem a informação e enquanto realmente você não tem uma definição, você já considera aquilo praticamente como uma perda, né, então isso mexeu bastante nos papéis. Só você ver a maioria dos fiagros que são listados de fato, por exemplo, nenhum deles voltou para o patamar acima da de patrimonial, ou qualquer coisa do tipo, para poder você ter emissões novas e tudo mais. Foi uma dinâmica ruim do ano para os papéis, dado essa incerteza com relação à taxação. Acho que agora, com a definição, os papéis eu acho que ganham bastante força, porque como a receita de fiagro, por exemplo, não entra na composição de renda bruta de 600.000 lá, né, para a taxação de 10% que foi imposta em termos de imposto de renda, ganha uma atratividade a mais na hora que você considera o mundo Essa dos taxação de papéis. dividendos, né? Exatamente, assim, ó, você tem a taxação, você vê a MP, tem já a taxação de dividendos, e na reforma do IR, você tem a questão de taxação de 10% da renda acima de 600.000, mas não entra na composição dessa renda FII, FIAGRO, CRI, CRA, LCI e LCA. Então, o papel acaba se tornando ainda mais atrativo. Acho que o pessoal sentiu também a questão da inadimplência, dos papéis. Então, assim, foi uma mistura entre a possibilidade de taxação e um pouco de performance e os sustos que o agro deu no mercado em 2025, que trouxe uma volatilidade ruim aí, os papéis ficaram bem abaixo do que deveria. Quem tá no dia a dia aproveitou bastante isso aí, né? Deu para comprar papel bem barato, deu para investir e ter um retorno bem relevante, não só em valorização de cota, como em dividendo mesmo, ao longo do ano de 2025. Mas esse movimento que teve para tentar correr da possível taxação, pode ter gerado uma aceleração grande, uma ressacazinha, algum efeito negativo de curto prazo? Eu acho que não, porque assim, teve uma corrida. Eu não acho que a corrida veio por causa da possibilidade de taxação. Eu acho que a corrida veio porque os papéis isentos em si, num cenário de juros a 15% ao ano, ele é atrativo anyway. E o dinheiro está saindo muito da renda da variável no Brasil, né? A questão de equity tá bem complexa. Então, aonde alocar, né? Num juros de 15, com papéis isentos, né? A nível de risco de banco, por exemplo, que a gente está falando aqui de LCA ou qualquer coisa do tipo, é bem no-brainer assim, de investir nesse negócio, né? Então, eu acho que não foi uma corrida, eu não acho que vai ter que ter uma ressaca. Eu acho que esses papéis vão continuar muito fortes em 2026. Essa é a minha É. visão. Bom, essa é vou emendar já com a pergunta, É. já que falamos do adeus ano velho, né? Vamos ter um feliz ano novo. Como é que o setor de agro pode reagir no próximo ano que vai entrar? É um ano eleitoral, a gente sabe que isso às vezes tem algum tipo de interferência, tem questões climáticas que vêm e vão, tal. O que a gente pode pensar para o agro nesse ano que começa? Acho que primeiro vale a pena lembrar que a gente falou muito do agro esse ano, muitas vezes até com um tom um pouco mais negativo por conta da saúde financeira do produtor rural, né? Começou a aparecer esse momento de RJ ali, final de 23, 24 o ano todo, 25 ainda pegou bastante tração em cima disso. Começou a ter uma contaminação de outras cadeias. Banco do Brasil, por exemplo, quem olha bancos tomou uma surpresa que o agro passou a ser pauta de discussão por conta do índice de inadimplência do agro dentro da carteira do Banco do Brasil e outras teses também. Tudo destacando isso porque eu acho que o agro ele é muito maior que isso, né? E ele tem cadeias lá dentro, não é uma única coisa. Então, quando a gente separa o agro em todas as suas cadeias, tem muitas cadeias saudáveis, que a gente sabe que melhoraram em 2025, algumas estão um cenário um pouco mais nebuloso, vamos dizer, né? Destacando isso porque quando a gente olha para 2026, tá? Do lado de grãos, do lado do produtor de soja, continua sendo um cenário desafiador.
tá? Não é um cenário de margens ruins, tá? Acho que não é o ponto importante aqui, é que não é a margem que está ruim. Ele passou por um período muito longo, de 2018 a 2022, por diversos motivos diferentes. Um cenário de super ciclo de commodities, aquilo trouxe uma margem muito boa por muito tempo, mas passou aquele cenário favorável, as margens voltaram para os níveis históricos. Só que uma margem dentro do nível histórico, com custo de capital elevado, com crédito restrito, muitos produtores alavancados, eles não conseguem pagar a dívida. Então, existe até uma conta interessante que é o produtor de soja hoje, proprietário de terra, que não está alavancado, está ganhando dinheiro. Proprietário de terra de soja hoje, que não é proprietário da terra, que é arrendatário, está perdendo dinheiro. Se estiver alavancado, está perdendo dinheiro. Então, são dois cenários muito diferentes para produtor de soja. Ano de 2026, a gente não acha que vai ser um ano em que o produtor vai se desalavancar, vai continuar um cenário desafiador para o produtor de soja, né? O que juntou nessa tese foi que a parte de cana-de-açúcar também entrou num cenário mais desafiador. Então, a gente teve um ano ruim de clima, produtividade menor, para o próximo ano a produção deve ser maior, só que não é só o Brasil que está aumentando a produção para o próximo ano. Todo o mundo de produtor de açúcar também está aumentando. Cenário superavitário de açúcar, preço do açúcar para baixo, já até abaixo do custo de produção em algumas regiões, até para o Brasil, que é a região mais eficiente do mundo. E etanol, que está subindo bastante esse ano por conta de um cenário de oferta menor do que a demanda, até por conta do E30, todo um cenário favorável. A partir de abril do ano que vem, a princípio, quando começa a moagem da cana, como a cana recupera para o ano que vem, e aí são muitos projetos novos de etanol de milho que estão entrando no mercado, é um cenário de oferta de etanol grande. Então vai ter uma pressão no etanol num cenário de açúcar baixo, é outra cadeia do agro que talvez tenha um ano desafiador em 2026, cana-de-açúcar. Aí já são dois setores muito importantes. Só aproveitar esse teu gancho sobre usina de cana, a gente vê, tem os ciclos aí do açúcar, muitas vezes a usina de cana quebra, né? Já aconteceu várias vezes. Você acha, e vou perguntar para o Paulo também, que nesse momento, nesses últimos anos de boom, o açúcar, a turma ganhou muito dinheiro com açúcar nos últimos 2 anos, talvez, aqui, acho que por aí. A turma fez a lição de casa, melhorou a estrutura de capital ou tá entrando nesse ciclo de baixa mais apertado? Eu acho que especificamente o setor de cana, porque ele já teve muitos altos e baixos ao longo do tempo, teve toda a questão do congelamento de preços lá no começo de 2010, 2011, que aquele ali foi uma crise muito pior do que o setor está passando hoje. E talvez por conta desse passado, acho que muitos fizeram a lição de casa. Então, se o setor de cana-de-açúcar está desafiador, teve alguns que foram para investimento em etanol de milho, investimento em biogás, sabe? Ou até aumentar a capacidade de cristalização para você ter um pouco mais de flexibilidade na receita. Redução de dívida, acho que é um ponto extremamente importante. Então, nos parece que o setor como um todo está entrando em 2026 mais saudável, né? Mais preparado para uma crise. A gente não sabe quanto tempo vai ser a crise, mas... Eu acho que assim, depende muito, é muito player a player também. Na verdade, assim, o grupo, você teve uma consolidação pós essa crise, né? Muita gente quebrou, né? Então, você teve uma consolidação, em teoria, os melhores ficaram, né? Mas num cenário tão positivo como foi os últimos anos, também até usinas que estavam paradas, que em teoria se tornaram viáveis, voltaram a moer, os grupos estão aí, então você ainda pode ter alguma coisa de resquício disso no caminho, né? Já são grupos, em teoria, o setor sucroalcooleiro, ele já é muito melhor gerido do que o setor de soja, né? Então, na hora que você compara o setor, então, em termos de gestão, são bem mais, em teoria, bem mais avançados, e aí você tem uma estrutura de capital já muito melhor posicionada. Eu também acho que assim, não acho que você vai ter grandes problemas, mas pode ter um ou outro player que voltou e que pode ficar pelo caminho, né? E a gente tem, na verdade, uma grande crise no setor, que é a maior empresa do setor não tá bem, né? Tá bem, na verdade, ela tá com problemas seríssimos, né? A Raízen é uma gigante do setor e que ela tá abrindo espaço, desinvestindo e tudo mais, muito para uma questão de alavancagem, né? Errou nos investimentos. Que é até interessante pra gente pensar que num cenário que você tem um dos maiores players forçado a vender, vamos dizer, né, que é um cenário talvez desafiador pro cenário pior para frente, mas você tem usina comprando, né? A gente teve uma discussão até nesse sentido. Cocal comprando, né? Cocal comprando várias Colorado, empresas assim. Então você fala, poxa, será que comprou? Tá valendo a pena comprar agora? Tem usina no Brasil extremamente eficiente de custo, que realmente está fazendo a conta e está valendo a pena. Então tem gente investindo nesse cenário, que acho que isso acho que é a temática do agro sempre. O produtor capitalizado, nas baixas, cresce.
Aquele que se empolga nos movimentos de alta é o que entrega a terra para o vizinho. Mas nós vimos na soja, né? A SLC gastou quanto em terras agora esse ano, enquanto tinha uma turma bastante enrolada. Acho que foi 1,5 bi de terra, né? Entre projeto de arrendamento, projeto de fazenda mesmo. Assim, até antes de entrar na dinâmica de terras, que eu acho que é um ponto bem interessante para 2026. Mas pensando ainda nas cadeias, então a gente tem duas aí que acho que estão sinais amarelo, pelo menos, tá? Tem outras que estão num cenário muito mais favorável. A cadeia de proteínas está indo para um ano muito positivo. Já teve um ano de 2025 melhor e deve ter um 2026 ainda muito forte. Claro, é um elo seguinte da cadeia, né? Então, uma parte da queda das commodities ali no primeiro elo ajuda a carregar margem para os processadores. Mas é um ano favorável para o lado de proteínas. Então, todo o investimento de pecuária deve crescer no próximo ano. Não é uma dinâmica de territorial, né? Você vai ter expansão de área de pastagem do país, que ele continua reduzindo a área de pastagem, mas os produtores, que muitos, inclusive agricultores, entraram em pecuária nos últimos anos, também conseguiram diversificar e vão capturar essa melhora do cenário de proteína animal. Estão mais eficientes, né? O pessoal mudou a dinâmica da pecuária, né? Totalmente extensiva. Hoje você tem muitos grupos que fazem uma pecuária semi-intensiva, vamos dizer assim, semi-confinamento, uma parte de só reposição, mas de proteinado e tal. Mas assim, o produtor está mais eficiente, né? O pecuarista, em média, os que estão crescendo e tal, estão mais eficientes. E, inclusive, assim, a perspectiva dos pecuaristas com os quais a gente convive é que em 2026 deve ser um ano muito bom para eles, assim. A gente está num ciclo de abate de bovinos e etc., que a perspectiva de crescimento, de valorização da arroba para o ano que vem é muito grande, assim, em relação ao pecuário. Então, nas oportunidades de investimento, se a gente for tentar segmentar por cadeias, a gente já vê que uma que é carne, proteína, ela pode ter um ano bom. Tem algumas outras que você consegue identificar que seja uma oportunidade boa? O problema desse tipo de investimento é como investir nele, né? Porque assim, o que você tem para investir, por exemplo, ó, proteína tá claro, você tem JBS, tem BRF, você tem Nas empresas. Minerva, tal. Tá, fora isso, ou papéis que elas inventam, como que você vai investir nesse negócio? Acho que os produtos ainda estão sendo desenhados, o agro é muito pouco representado no mercado de capitais justamente por causa disso, né? Agora que você tem possibilidade de desenvolver produtos para que o investidor possa colocar o seu dinheiro em cada um dos setores de uma maneira diferente, ainda é muito limitado, né? A gente está falando de 25% do PIB do país, a representatividade na Bolsa é pequena, os fiagros ainda têm uma certa limitação grande, emissão de título também. Então, assim, como investir nesses setores, né? Porque assim, pouca gente tem possibilidade de alugar um pasto, ir lá comprar boi, tocar um negócio desse, não dá, né? Assim, então, Eu até acho que você difícil. está fazendo um link com isso, porque é um cenário favorável para proteína. Tá? Na hora que a gente pensa nos nomes listados na bolsa, cada um tem sua condição, sua conjuntura. Por exemplo, o JBS não é um player brasileiro mais, ele é muito mais dos Estados Unidos. E aí você tem que considerar o cenário de ciclo das proteínas nos Estados Unidos. A própria MBRF já é diferente, Minerva já é um pouco mais exposto ao Brasil. Talvez ano 2026 seria mais interessante se você aumentar a exposição à produção de proteína do que aos processadores, sabe? Então, eventualmente, quem tem cria vai aumentar a margem para 2026. Mesmo na engorda, deve aumentar a margem para 2026. Agora, se aumenta o preço do boi, se você não tiver a contraparte no preço da carne, você pode ter uma pressão de margem nos frigoríficos e a expectativa é que a margem de 2026 possa ser menor que 2025. Então, eu acho que proteína vai bem, do lado da produção melhor do que as indústrias especificamente. A gente até já começou a ver um sinal de margem um pouquinho mais apertada agora nesse último resultado que a gente viu dos frigoríficos, né? Pensando em carne bovina aqui no Brasil. Acho que ali tem tantas coisas acontecendo, como são players muito grandes. Quando a gente fala de uma Minerva, é Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Argentina, um pouco de Austrália. Quando a gente fala de MBRF, você tem BRF, que é muito representativa no resultado, e é Brasil, tem muito de Oriente Médio naquela estrutura, parte de Ásia também, mas tem a Marfrig América do Sul, que está crescendo em volume, voltou às fábricas do Uruguai, você tem Estados Unidos. Nenhum deles é um pure commodity play, que a gente chama, eu não consigo olhar para uma Marfrig e saber o que está acontecendo no setor de carne bovina no Brasil. Sabe? Acho que essa possibilidade desapareceu. Até uma coisa que a gente torce para que no próximo surto de IPOs a gente volte a ter mais nomes na bolsa. Porque se eu quiser investir no setor de produção de frango, não existe essa opção. Nem no setor de processamento de frango ou de processamento de bovinos. Nem de criação de bovinos, né? Se você quiser. Não tem. Nada. Então, assim,
Eu acho que os fiagros vão começar depois, né? É que o cenário hoje de juros é tão alto que dificilmente você vai ver alguma coisa que não seja papel. Por quê? Eh, Tudo que não envolve papel é mais risco, é mais lento, né, e você não tem uma garantia de retorno tal qual, a mensuração desse retorno é mais aberta, né, um negócio mais indefinido. Então, agora está começando a querer ter tração alguns produtos que vão poder fazer isso, né. Você vai poder ter um Fiagro, por exemplo, que co-investe em confinamento, se você quiser, entendeu? Assim, é plausível você ter isso, né. Então, assim, acho que os produtos vão ficar um pouco mais complexos e vão poder abranger um espectro maior do agronegócio, trazendo isso com maior facilidade para o investidor. Porque você ficar simplesmente limitado às ações que tem na bolsa, ou a fundos de papel, ou de terra mesmo que a gente tem, e que é limitado ainda, não é um negócio fácil, né? O mesmo dentro do cenário ainda não muito favorável para a soja no próximo ano, se vocês quisessem se expor ao esmagamento de soja, que é uma outra dinâmica de margem, ou até a produção de biocombustíveis, você tem pouquíssimas opções, assim, muito limitadas e com o entorno muito mais complexo para você realmente considerar naquela análise. Então, pensando na cadeia produtiva, tem umas, a soja vai ser pior, cana-de-açúcar vai ser pior, proteínas vão ser melhores, mas onde a gente consegue se expor, se for olhar pela perspectiva dos papéis na bolsa, é bem mais restrito esse universo, e aí as opções também são muito menores. Vocês citaram já 2 vezes aqui a questão da terra, então eu vou perguntar para uma pessoa física no Brasil consegue investir em terra. Consegue. Não são tantas as possibilidades, mas consegue. A gente mesmo tem um fundo, né, o Terrax é um FII do agronegócio, nem existiam os FIACs quando a gente lançou esse fundo, e você tem exposição. Em parte, ele simula uma dívida, né, mas você está investido na terra e você tem ali uma característica de sale-leaseback e tal, que te, te dá um cap em termos de valorização, mas te garante um retorno, um bom retorno ao longo do tempo, e tem uma outra parte do fundo que de fato é valorização imobiliária, a gente compra, transforma a terra, vende, etc. Continua sendo um bom business. No cenário atual, eu digo que é um ótimo business, porque como o setor de soja, né, de produção de grãos em si, não vem bem nos últimos 3 anos, muita gente está desmobilizando o capital para poder continuar na atividade. Então, assim, você tinha muito produtor que agora está vendendo terra, e aí quando você tem uma oferta muito grande, né, e não tem vamos dizer, um retorno alto sobre esse tipo de ativo, então você bota para vender, tem pouca gente para comprar, é uma oportunidade muito grande, assim. Se a gente tivesse mais capitalizado no fundo, se tivesse a oportunidade de estar com o caixa cheio, a gente estaria fazendo negócios fantásticos, assim, porque tem muita possibilidade e o juros muito alto também impede o produtor normal, etc., de fazer conversão de terra, porque é um negócio que retorna a longo prazo, ele não retorna a curto prazo. Então, assim, eh, a gente não está vendo um crescimento grande de área plantada no Brasil justamente por causa disso. E aí, para quem tem capital agora, você faz esse investimento na baixa. Na hora que vem, lá em cima, o retorno é bem alto, assim. Nessa estratégia em específico, nosso retorno é mais de 30% ao ano. E eu acho que nesse cenário agora daria para fazer até bem mais, porque dá para comprar terra muito bem nesse cenário agora de hoje. Pensando em terra na bolsa, o investidor não costuma avaliar muito bem quando uma empresa tem muita terra. Como é que é essa dinâmica aí? Eu queria pergunta para o Paulo e para o Léo também. Na verdade, assim, né? O investidor, ele olha o que está marcado de acordo com o laudo lá patrimonial, coloca lá e ele dá pouco valor, porque o retorno de capital sobre a terra, né, em termos de rentabilidade sobre o capital aplicado, de fato é baixo, que eu falo assim, qual que é a margem líquida de produção agrícola em cima de uma terra agrícola? Algo como 4, 5, 6% ao ano. Então não é. Só que a valorização vem, né? Ao longo do tempo ela vem forte. Para mim é muito subavaliado, por exemplo, a questão da SLC, mas aí que fica a pergunta: ela vai vender? Não, ela vai realizar muito pouco. Então, assim, ela não é uma companhia de desenvolvimento imobiliário rural. Se ela fosse,
eu te garanto que o pessoal ia precificar completamente diferente, porque ela ia mostrar que ao longo do tempo ela faz liquidez daquilo, ou seja, ela captura aquela margem da valorização imobiliária da terra. Mas ela, como ela não faz isso, pô, quanto de capital você tem imobilizado aqui, quanto que isso me retorna? Se não vai vender, então a precificação vai ser mais baixa mesmo. Então, assim, eu acho que não é que que o investidor avalia mal, é a forma com que a empresa utiliza o capital dela imobilizado em terra que faz com que o investidor precifique daquela maneira. Se você tivesse uma companhia 100% imobiliária, né, que não faz sentido você ter uma companhia para isso, faz muito mais sentido você ter um fundo, porque ele é isento, a companhia paga imposto de renda e tudo mais. Não vale a pena você fazer isso na estrutura de companhia aberta, vale a pena você fazer via fundo. Mas com certeza seria avaliado de uma forma bem diferente, porque aí de fato você ia capturar essa questão da valorização, o que não acontece com a SLC, por exemplo, e nem com a Brasil Agro, que tinha um pouco dessa característica. Eu acho que a Brasil Agro ela acabou indo para um caminho de produção e etc., que hoje ela tem a característica de poder desenvolver e vender, mas ela é bem menos assim do que era antes, que era um perfil 100% imobiliário. Hoje ela tem um perfil muito mais de uma empresa de produção do que uma empresa de desenvolvimento imobiliário rural, na minha visão. Eu acho que tem alguns pontos a mais aqui a serem considerados também, porque assim, o mercado de terras não é um mercado líquido. Então não é que a gente sabe exatamente quanto que variou o preço de terra no Brasil. A gente tem alguns data points. Teve uma venda numa fazenda na Bahia, que era uma fazenda de alta produtividade com irrigação. Não é a média brasileira, mas teve um data point lá. Não, teve uma venda na fazenda no Mato Grosso de um produtor que pediu RJ e a terra foi a leilão. Então você tem poucas informações. Mercado muito pouco líquido. Isso atrapalha bastante, né? A gente tem uma clareza de que é valor real, tanto no momento de alta quanto no momento de baixa. Normalmente a gente observa que o preço da terra ele fica indexado mais ou menos à inflação, às vezes menos que isso ao longo de um grande período de tempo. Quando vem o super ciclo de commodities, aí ele reprecifica, né? Normalmente tem acontecido isso. Só que aí você tem um aspecto a mais. Como você já não tem liquidez nesse mercado, você tem só a avaliação patrimonial que é feita todos os anos. A SLC realmente não vende, então ela não destrava esse valor patrimonial que a princípio foi mensurado. A Brasil Agro ainda destrava. Só que você tem o ciclo da commodity por trás. Então, se você está num cenário de preços altos em que você tem compradores e aí o preço do arrendamento vai subindo, né? Que aconteceu ali as 13 sacas por hectare para o arrendamento, foi para 15, foi para 18, chegou a passar de 20 sacas por hectare, você tem um apetite de compra. Na hora que o mercado começa a inverter, existe um processo de tentativa de desindexação. Né? Então, quem queria vender uma fazenda a 300 sacas de soja por hectare, não, agora o valor financeiro não está mais indexado na soja. Então, tudo isso acho que complica muito a análise de preço de terra no Brasil. Na hora que a gente olha o NV dentro das empresas listadas na Bolsa, eu acho que ele conta pouco dessa história. Então, o SLC, provavelmente, ela vai ser eternamente um desconto em cima do seu NV. A operação que ela fez recentemente foi uma operação bastante inteligente, no qual ela criou uma JV, que ela passou para a JV o valor das terras nesse preço patrimonial e encontrou um outro sócio, né, um arrendatário também. Então ela conseguiu, de certa forma, criar uma empresa destravando o valor que estava no patrimônio dela ali. Mas foi uma negociação. Na verdade, pouca gente percebeu, né? O que ela fez foi muito além disso, porque quem acompanha a CLC, que você acompanha, sei, viu que ela recomprou uma parte que ela tinha numa outra JV, que era Com a Mitsui, né? não era com a Mitsui, era essa que ele tinha com a Alliance, era um fundo. Com os ingleses antes, né? Então, com os ingleses. Então, ela recomprou a participação de, acho que quase 20% que esse fundo tinha de algumas fazendas, num preço muito mais descontado, e fez essa operação com o PSP, com uma das fazendas que estava no conjunto dessa JV que ela tinha. Então, assim, ela ganhou dinheiro financeiro ali, bastante nessa transação. E aí ela montou, ela falou, ó, não precisa imobilizar tudo, dá para me voltar uma parte desse capital através disso. Já fiz um financeiro aqui, com certeza, né?
E com Então, certeza ela encontrou uma contraparte que não é a única no mercado, né? Um fundo que existiu há exatamente. 18 anos. Um O fundo. PSP ele investe no Brasil a longo prazo em terra, né? E de fato, se o mercado de terras, ele é um mercado de um ativo ilíquido em que nenhum ativo é igual ao outro. Exato. Uma fazenda pode ser parecida, etc, tal, mas se nenhum ativo é igual ao outro, então assim, como é que você vai precificar de fato? Você não consegue precificar à la bolsa, não tem marcação no mercado, nada disso. Exato. Mas por ter essa arbitragem, eu acho que ainda é um mercado que tem muito potencial Não, para não parece ganhar ser uma dinheiro. operação facilmente replicável, né? Dessa específica da Não, CLC, de bem forma alguma. difícil. Agora, é que acho que tem um outro aspecto a mais que deve ser considerado, é que, assim, como até o Paulo comentou, né? Investimento em renda variável tá muito baixo, né? E o investidor brasileiro, ele tá muito mais curto-prazista do que ele é normalmente. Investir em terra é longo prazo. Então ele prefere muito mais investir numa operação que você vai ter ali previsibilidade ou visibilidade de 2, 3 trimestres à frente, que você tem uma melhora, você tem uma recorrência. Por que o varejo tem tanto apetite pro investidor de varejo também? Não, o varejo brasileiro, as lojas varejistas têm tanto interesse para o investidor de varejo, porque ele enxerga, ele conhece, ele vê assim, o que está acontecendo, ele vê recorrência de vendas, é tudo um pouco mais palpável. Investir em terra no Brasil, tirando o próprio produtor, né, ele tem muitos que não conhecem, não têm familiaridade, e aí é um investimento de longo prazo, então acaba realmente sendo para os especialistas, vamos dizer assim, sabe? Exato, Mais familiarizados também. mas é um mercado que lá fora é muito forte, por exemplo, né, de preservação de capital absurdo, Sim. né, no longo prazo ele dá bastante dinheiro. E até, assim, são diversas frentes, né? Investir em terra, vou comprar terra para daqui 20 anos vender e ficar ganhando arrendamento, é um tipo de investimento. Vou comprar terra de pastagem degradada, transformar e vender, é o outro tipo. É lá um desenvolvimento imobiliário contra um fundo de laje que vai ficar 20 anos lá com prédio. Então, você tem diversas formas de investir. Acho que ainda é muito incipiente o mercado brasileiro de terras agrícolas, assim, muito incipiente. O que eu acho só interessante de destacar é que a gente podia estar tendo essa conversa, sei lá, 2, 3 anos atrás, e aí o preço das terras já tinha, realmente subiu bastante por conta desse superciclo de commodities. O que parece interessante é que os próximos anos talvez sejam momentos muito oportunos de compra de terra, né? Essa é a impressão que a gente tem. Você vai ter uma janela favorável para se posicionar nesse mercado para surfar anos à frente aí mais favoráveis. Então a gente não está comprando terra no pico de ciclo, tá? A gente não está comprando terra com inflacionada, vamos Com simplificar. certeza não. Então acho que é uma preocupação do investidor. Pô, mas se eu vou comprar terra nesse momento, será que eu estou pagando muito caro? Eu acho que é o extremo oposto, sabe? Talvez ainda tenha alguns anos desafiadores, a gente nunca vai saber o que é fundo do poço, mas a gente não está naquele momento tão inflacionado para preço de terra no Brasil mais também. É isso. Terra é um ativo interessante que tem sempre um comprador. Eu falo assim, por incrível que pareça, a gente conseguiu, por exemplo, nesse ano, vender uma fazenda nossa com, né, uma parte de uma fazenda que a gente adquiriu no fundo, fez toda a transformação, etc. No Tocantins, por preço, que na minha visão é preço de terra cara no Mato Grosso. Né? Então, assim, por quê? Porque o vizinho é capitalizado, sempre quis Exato. comprar aquela fazenda, né? Falou, não, agora ele tá bem, falou, pô, vou comprar agora. Pronto, vendeu. Então, assim, é um ativo diferente, assim, não necessariamente o ciclo vai impactar o seu ativo ali. Lógico que o preço tudo basicamente é indexado, né? Então tem lugar que não, mas a maioria é indexada a soja, etc. Né? E aí você, com a soja mais baixa, você vai receber menos pelo ativo, né? Então o preço é menor. Mas é um ciclo, e geralmente é prazo, né? Então você vai pegar uma parte do ciclo desse ano, do próximo ano, do outro ano. Terra é um negócio que geralmente as transações são de 4, 5, 6, 7 anos, né? Então você vai pegar 6 ciclos de anuais, né? Ali da commodity para precificar o seu ativo de fato, né? Eu queria dar uma dimensionada, né, nesse mercado de investimentos diretamente ligados ao agro. O último boletim da CVM do agronegócio mostrou lá que a gente está falando do mercado de capitais de 16 trilhões de reais e o agro tem 530 bilhões, alguma coisa assim, mas nada pouco, né? Mas se você for pensar na importância do agro no Brasil para o que ele representa no mercado de capitais, é muito pouco. De qualquer maneira, nos últimos 2 anos, Fiagros cresceu 200%, CRAS cresceu mais de 40% e o mercado como um todo cresceu 16%. Então já mostra que também tem uma curvinha aí surgindo. Como que faz para convencer o investidor
que coloca dinheiro tanto em renda fixa quanto variável, que o agro é o negócio do Brasil principal. Não é fácil você convencer, porque o pessoal tem um desconhecimento grande, né, assim, do setor. Eu acho assim, Lira, o investidor brasileiro, ele gosta muito do mercado real ali também, né? Então, assim, nem tudo é só mercado de capitais, né? Então, tem muita gente que investe no agro de uma maneira diferente na vida real ali dele, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que começar a expor mais os produtos, né? Dar mais clareza de como é a dinâmica, né? Trazer uma gestão, as empresas do agro, elas são muito familiares ainda, né? Na hora que você muda, profissionaliza a gestão, traz uma gestão mais eficiente e você tem capacidade de trazer, né, papéis dessas empresas, você tem possibilidade de fazer uma listagem dessa empresa, e aí você vai dando essa possibilidade para o investidor. Ainda são muito limitados, assim, acho que tem uma questão de mostrar como o agro funciona no Brasil, mostrar os riscos, né, quais são as possibilidades, quais as melhores estratégias de ganho, e esse é um papel que é mais desempenhado pelos distribuidores mesmo, né, o Uhum. XP, né, todo mundo, porque no final das contas é a ponta do gerente ali, né, que vai falar, do assessor de investimento, do pessoal que vai falar com o investidor, né, então precisa ser melhor explicado também para os assessores, na minha visão e tudo mais, Claro. porque o pessoal ainda não entende tão bem a dinâmica, né? E aí, na hora que você tem um problema ou outro, por exemplo, vira um negócio que em todo setor você tem, né? Então, eu acho que é normal. Mas eu acho que precisa ser um pouco melhor explicado para que as pessoas entendam. E o investidor ainda de mercado de capitais, ele está mais, vamos dizer, nas capitais, etc., né? E o agro é um bicho mais do interior, né? Então, assim, é isso, né, eu estava falando, o cara que passa aqui nas lojinhas, vê, né, Carrefour, vê o açaí, vê não sei o quê, tal, o cara tá ali, né. Agora, pô, vai investir lá na fazenda em Campo Novo dos Parecidos? É. Pô, difícil, entendeu? Assim, Ele pode entrar, pode entrar num Pão de Açúcar e falar, putz, tem uma ação disso daqui. exato. Ele tem que ir lá pro Mato Grosso, um pouco o pé na terra, para falar, tem uma ação disso daqui, né? Então, Agora, uma coisa que eu acho que é interessante sempre que, quando a gente fala de investimento no agro, não pensando nas listadas na bolsa somente, mas no agro como um todo. O agro, quando você tem momentos muito favoráveis, ele vai crescer não tanto quanto outros setores, né? A gente está vendo um movimento de tecnologia, todo investimento em inteligência artificial, toda discussão se tem uma bolha ou não em cima disso, o agro nunca vai ter esses momentos de euforia desse tamanho. E quando o mercado piora, ele também não vai para o mesmo nível de pessimismo que como tem outros setores. No fim do dia, a gente vai cortando nossos investimentos, cortando, onde a gente vai cortar por último a alimentação. O setor de alimentação, ele é muito mais resiliente, ele é muito mais sólido. De novo, né, não pensando nas listadas na bolsa, porque elas precificam muita coisa. Mas o agro ele tende a ser, dada a sua resiliência e dado a sua perspectiva, seu perfil de horizonte de mais longo prazo, ele deveria ser um investimento mais seguro que a média dos outros setores. Não necessariamente vai ser se por acaso tiver um player com questões de governança, né, ou até um player muito alavancado, aí exige conhecimento da empresa, exige conhecimento do lado do investidor, de ele realmente fazer a lição de casa, sabe, dos assessores ajudarem nesse processo, aí é uma dinâmica diferente. Mas o agro em si, quanto que o Paulo falou, é verdade, tem sempre um vizinho ali que vai tocar aquela operação, sabe? A terra nunca vai ficar nua, a produção sempre vai acontecer, porque tem sempre um comprador, seja da terra, seja da comida e tudo mais. Então, é um setor muito resiliente e ele é um setor de baixa volatilidade. Tá? Aí na hora que a gente olha para as empresas listadas, a história muda um pouquinho de dinâmica, mas o setor, ele é bastante resiliente. Isso. A gente falou aqui de cana, falamos de grãos, proteína, frango, carne bovina, falamos de terra. Queria trazer para uma outra cadeia um pouquinho antes da porteira. Como é que vocês estão vendo a indústria de insumos, assim, que foi um setor que sofreu bastante, né, com esses problemas aí relacionados à soja? Posso começar aqui? É que eu acho que a gente sempre provoca isso no sentido de, eh, conforme a gente vai estudando mais o agro, conhecendo mais o agro, a gente vê que cada um tem sua dinâmica diferente, né. O mercado de insumos hoje, a parte de sementes está tendo um ano desafiador, mas por uma questão até climática, né, você bate recorde de produção de soja, na parte de produção de sementes também teve um crescimento importante, e aí você tem uma concorrencial mais desafiador. Num ano em que o produtor de soja está com uma margem menor,
A gente nem acha que ele reduz o pacote tecnológico, pelo menos não de maneira significativa, mas ele vai ser mais cirúrgico nas aquisições. Aí você vê o efeito disso em algumas empresas do setor de insumos. Então, as sementeiras sentiram um pouco isso. Não é nem questão de que, vou comprar uma semente de menor tecnologia. Não, ele ainda compra uma semente de alta tecnologia, porque senão ele coloca um teto na produtividade dele. Mas às vezes não usa o tratamento de semente industrial, então ele tira um pouquinho ali da proteção, assume um pouco mais de risco climático. Então, sementes é um ano desafiador para esse setor. Tá? O ano passado já tinha sido um ano não muito favorável, esse ano foi um ano mais desafiador. Fertilizantes, aí é uma dinâmica muito mais macro, né? Tem o NPK, N, os três são importados, mas o N e o K estão baratos, né? O nitrogênio e o potássio estão baratos. O fósforo está caro, sabe? O fósforo realmente tem uma dinâmica mais desafiadora de curto prazo, e aí o produtor está usando menos, ele pode usar menos por 1, 2 anos, depois ele tem que repor, tá? Mas aí o setor de fertilizantes, com toda a discussão se o Brasil vai reduzir sua dependência de importação, tem a questão de você discutir as sanções econômicas a alguns grandes players, é um mercado bastante complexo e é um produto muito importante para o produtor. Do lado de químicos, aqui eu acho que tem um ponto interessante. Na questão da guerra tarifária, China e Índia estão exportando muito mais produto para o Brasil do que exportavam antes. Então tem entrado muito genérico no Brasil. Então até isso ajudou um pouco na conta do produtor, que caiu o preço dos químicos também. Então acho que o setor de insumos tem aí dinâmicas diferentes. Os revendedores, que são aqueles que fazem a ponta de contato ali, principalmente uma parcela do mercado com o produtor rural, acho que esses que tiveram anos bem desafiadores e agora estão sentindo uma melhora porque o setor está um pouco mais desestocado. Né? Estava um setor muito pressionado por estoque, e aí com crédito restrito, alguns players alavancados, a gente viu o RJ de alguns players, vários players na verdade, desse segmento. Agora acho que o setor está um pouco mais pé no chão, tamanhos menores, sem pressão de estoque, está um pouco mais saudável. Não é para ficar empolgado, diria, tá? Acho que é um setor ainda bastante sensível, mas está mais saudável, diria. Eu acho que a grande parte de todos esses players que a gente está falando aqui, todos esses segmentos, é a questão do custo de capital, porque esses segmentos eles têm uma necessidade muito grande de capital de giro, né? E aí o custo de capital está muito alto no Brasil, então as margens não estavam ajudando, ainda continuam espremidas no setor de distribuição em específico, mas com esse custo de capital fica muito mais desafiador. Então, assim, pelo menos com as revendas que a gente fala, que são várias, ainda é um ano desafiador. Logicamente, eu acho que 2026 traz um alento, vamos dizer assim. Acho que os revendedores estão, é o que o Léo falou, estão bem menos estocados, a pressão diminuiu, e estão tentando enxergar alguma coisa, porque assim, acabou que também a ponta que fez o produto, ele precisa vender. O produtor não tem crédito para tomar no banco. Ele vai lá e fala, vou comprar a prazo. Aí ele não consegue crédito, né, nem junto ao fornecedor para ele e nem junto aos bancos para ele bancar o produtor. Então, assim, as vendas ficaram mais complexas. O setor de sementes, por exemplo, você teve uma oferta maior de sementes no mercado, mas também é a demanda do produtor que quer comprar semente a prazo, e aí o sementeiro não é um banco especialista em dar crédito, né? E o setor saiu muito. Se você olhar o mercado de sementes de soja, há 5, 6 anos atrás, você não falava de vender semente de soja a prazo, não existia, o mercado era praticamente à vista, 100%. Hoje, assim, 20, 30, 40% do que é vendido pelas sementeiras é a prazo, ou seja, na verdade o market share foi um market share de crédito, nem foi de semente de soja, sendo bem sincero. A gente sabe como que os players cresceram, esses cresceram vendendo a prazo, basicamente é isso, né? Então, assim, e aí nesse custo de capital, como é que fica? Você vai tomar dinheiro a 17%, 18% ao ano para financiar o produtor com risco de crédito elevado? Né? Então, pô, é um cenário que os juros pesou demais. Os juros pesou demais e o setor de distribuição e o setor que produzem os insumos para serem distribuídos, eles têm uma necessidade de capital de giro muito grande. E aí, num custo muito elevado, ficou bem complicado, assim, as margens ainda não tão legais. Falando um pouco da resolução 214 da CVM, ela pode destravar uma série de produtos financeiros que podem ser feitos. Eu vi que entre os ativos pode ter crédito de carbono e até CBIO, né? Já está vendo algum movimento nesse sentido? Você está vendo algumas novidades ou ainda é cedo? Eu acho que a questão de crédito de carbono ainda é muito incipiente no Brasil, está longe de estar madura
em termos de regulação para que se torne um produto para ser distribuído generalizadamente assim. É muito fácil você ainda ter fraude, não é um mercado muito bem regulado, é um mercado difícil. Eu acho que os investidores desse tipo de papel, por exemplo, têm que ser grandes players especializados. Não, na minha visão, esse ainda não é o tipo de produto para ir para o mercado em geral, porque você não tem uma grande certeza, o negócio ainda é bem incipiente. Eu não vi nenhum ainda. CBIOS é uma questão diferente. CBIOS é uma Tem o obrigatoriedade dos Renova grandes Bio. né, distribuidores comprar, etc. Mas, assim, crédito de carbono, de, por exemplo, RED+, de permanência de floresta em pé ao lugar de desmatamento. Tá, e aí? Como é que é essa contraparte? Foi certificado lá na Verra. Tá, mas assim, acho que para o investidor geral ainda é muito incipiente e perigoso. Até o próprio mercado do Renova Bio, né? Que você já tem as distribuidoras com obrigatoriedade de compra de offset de carbono via compra de CBIOS na bolsa, com todos os produtores de biocombustíveis emitindo esses bios. A gente viu uma certa volatilidade, porque tem todos os anos renegociação das obrigatoriedades e passa de um ano o prazo que elas têm para poder fazer aquisição. Algumas estavam conseguindo liminares até para não adquirir essa quantidade de CBIOS. Os preços dos CBIOS, se eu tirar na bolsa, eles chegaram para bater R$200, hoje voltaram para casa de R$40, para mostrar o nível de mudança que tem tido no setor. E existia uma expectativa de que, conforme o mercado global fosse migrando no processo de transição energética, que você ou penalizaria os fósseis ou você premiaria os biocombustíveis, e isso ia trazendo mais interesse. Só que houve uma mudança global também em relação a isso, né? Muitos países mudaram a pressão em relação aos investimentos, então mudou. O mercado está menos receptivo. Tá? O que talvez 2, 3 anos atrás você encontrasse apetite de alguns investidores a comprar crédito de carbono, de deixar a floresta em pé num produtor na Amazônia para os próximos 15, 20 anos, ele agora tem dúvidas se esse é um investimento se ele vai ter garantias, se as certificações existem da maneira correta. Ainda é muito incipiente, tá? Ainda é muito incipiente. Então, o produtor, assim, ele tem que sempre olhar, o investidor tem que sempre pensar nas métricas de ESG. Isso não muda, e acho que isso foi uma mudança grande que aconteceu, tá? Importante, mas na parte de carbono, acho que ainda tem muita coisa a desenvolver, muito processo ainda, muita certificação. Teve casos de fraude grandes, tá? O que não ajuda em nada no processo de amadurecimento desse setor também. Então, acho que ainda demora um pouco mais. Tá certo. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso painel da parte de agronegócios do Onde Investir 2026. Eu queria agradecer muito a presença do Paulo. Que queria agradecer, Lira, Luiz, Léo, obrigado aí. Bate-papo muito bom. E Léo também. Acho que a gente deveria estender um pouco mais os prazos desses bate-papos. Tem bastante coisa para falar no lado, mas eu agradeço o convite. Outras oportunidades virão. Bom, você pode ver este nosso painel de agronegócios no canal do YouTube do Infomoney. E se você perdeu algum dos outros painéis, por favor, pode acessar lá que vão estar todos completinhos para você. Até a próxima. É inevitável. Uma hora ele vem. E toda vez que vem, vem diferente. Sempre muda. E muda também o que está em volta. Aproxima pessoas, ideias, abre caminhos, conecta empresas, conecta você com o que está por vir. Olha quem está aqui. O novo Eletrobras agora é Axia Energia. O novo vem com energia. E para quem está de olho nos dividendos, o próximo painel é muito importante. Você vai saber quais as perspectivas para os fundos imobiliários em 2026. Olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um painel do Onde Investir, evento do Infomoney feito para te ajudar no planejamento dos seus investimentos para 2026. E agora o nosso assunto é renda passiva, o que esperar e onde estão as oportunidades para quem investe pensando em dividendos. E para discutir este assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Infomoney o Gabriel Navarro, ele que é influenciador e estrategista-chefe da Beit Investimentos.
E também recebemos aqui o Marques Gonçalves, nosso sócio, apresentador do Liga de FIIs e head de fundos listados da XP. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, Wellington. Bacana, agradeço bastante a participação. E como pano de fundo aqui dessa discussão, a gente tem, por exemplo, o IDIV, o índice de dividendos da B3, acumulando alta de 28% até o fechamento de novembro, e nesse mesmo período, os fundos imobiliários queridinhos de quem busca a renda passiva recorrente, com uma alta de 17%. Isso num cenário aí que a gente tem discussão de tributação, de dividendos, juros elevados, né? Selic aí na expectativa ainda de um ciclo de corte, de redução, e por aí vai. Queria começar com você, Marques. Como é que você avalia, né, esse ano cheio de desafios? Como só citei 2 aqui por enquanto, mas temos mais. 2025 cheio de desafios. O que é que a gente pode tirar de aprendizado e já para levar para 2026? Isso principalmente do ponto de vista da estratégia de dividendos. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, Wellington. Tudo bem, Gabriel? Em relação à pergunta, né, que é ótima, por sinal, de fato, assim, o ano foi muito positivo para os fundos imobiliários, mas trouxe lições valiosas aqui para os investidores, e eu cito algumas principais. Tá? A primeira delas é em relação à tributação, como você mesmo destacou, né? Então, a gente passou aí por mais um episódio de ameaça de tributação sobre os rendimentos dos produtos isentos, em específico aqui, né, olhando fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs, que acabou não indo para frente, mas que é bom sempre relembrar, né? Acho que foi um episódio que nos trouxe a mensagem, e é importante destacar isso para o investidor que nos acompanha, né, de que enquanto houver a isenção dos rendimentos, esse risco sempre vai estar existente, então é sempre importante ter uma alocação nesses fundos listados com a mentalidade, né, de que esse risco vai permanecer, né, enquanto a gente tiver essa possibilidade da isenção. Tá? Então eu diria que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de aprendizado é aquela ideia que a gente sempre reforça para os investidores da importância de ter uma mentalidade de médio e longo prazo, né, e não se desesperar. E por que eu digo isso? Porque no finalzinho do ano passado e comecinho desse ano, a gente passou por um grande estresse no mercado, principalmente de fundos imobiliários. Então a gente viu muitos fundos negociando a descontos históricos, uma distorção praticamente sem precedentes entre preço das cotas de mercado e o valor intrínseco dos portfólios, né, desses ativos. E enfim, a gente acompanhou assim, os investidores vendendo a qualquer preço, muitas vezes para migrar para a renda fixa. Mas olha só que interessante, a gente iniciou o ano com uma Selic a 12,25%, ela encerrou agora, né, o ciclo de alta em 15%, maior patamar em quase 2 décadas, e quando a gente olha a performance dos fundos imobiliários de lá para cá, ou seja, no acumulado de 2025, é exatamente o que você citou, né? Então, o IFIX com uma valorização em torno de 17,5%, alguns segmentos mais, a gente vai discutir isso mais para frente, e assim, um retorno muito superior ao CDI acumulado do período, né? Esse CDI tão elevado, né, que a gente citou aqui, né, o IFIX acabou rendendo ali em torno de uns 140% desse CDI, né, bastante interessante. Então é uma lição, né, para o investidor no sentido de que é importante ter muita calma, muita parcimônia, mesmo em períodos de grandes incertezas. É importante assim ter uma alocação estrutural ali para os ativos voltados a dividendos, enfim, respirar fundo, olhar os fundamentos e não tomar decisões precipitadas, né, em períodos de estresse. Então eu destacaria esses como os 2 principais. Muito legal, porque você coloca aquele ponto, inclusive aquela máxima que o CDI aqui no Brasil é quase imbatível, né? E a gente já tem exemplos, pelo menos nesse prazo, né? Nesse curto prazo, de um cenário diferente. Ô, Gabriel, eu queria que você continuar nesse assunto aí de essa pegada educativa, principalmente, para quem pensa, principalmente para quem pensa em começar uma carteira focada em dividendos, uma carteira previdenciária. Quais as dicas que você daria? Se tivesse que começar uma carteira hoje, pensando, ou no ano que vem, né? Quais os passos aí dessa jornada? Então, Wellington, tem algumas fases do investidor que precisam ser respeitadas. A gente tem uma maior parte da nossa população que não entende sobre os produtos que tem disponível ali na vitrine da corretora para poder investir. Então, para quem é iniciante, a melhor forma de começar a receber dividendos é focando nos fundos imobiliários, que são os que têm maior participação nos setores que a gente tem, de logística,
de recebíveis, enfim, de todos os outros que a gente tem disponível, de shopping center, e focar também nas ações de dividendos que são as que têm o maior peso, né, no nosso Ibovespa, porque são aquelas também que são as mais líquidas, são aquelas que você consegue muitas vezes fazer operações também com derivativos para alavancar esses seus ganhos de renda passiva. Então, para mim, quem é investidor iniciante deveria focar em fundo imobiliário e talvez numa diversificação via ETF. Porque os ETFs, você te exime muito do risco de você estar enganado. Eu acho que agora é hora de investir na Vale porque a China vai bombar, a produção lá vai explodir, isso vai beneficiar a Vale. E aí aquele cenário não acontece nos próximos 12 meses, aí você vê outras ações de outras empresas pagando um dividendo muito acima do que era esperado para aquele período, e aquilo causa aquele sentimento de comparação, de insatisfação, de você ver a sua carteira rendendo menos do que você, por exemplo, investindo num fundo passivo, que é o ETF. Então, para mim, quem é iniciante deveria focar não fazer uma alocação por conta própria, mas fazer uma alocação via fundo passivo, os ETFs, e via fundo imobiliário, e sem também tentar encontrar aqueles fundos imobiliários aqueles cases, aquelas propostas de muito valor, de você ganhar muito capital ali. Tem que fazer o básico, feijão com arroz que funciona. Então, para esse investidor, eu acho que faz sentido quem é iniciante focar nessas duas modalidades para ganhar renda passiva. Agora, o investidor que já está um pouco mais entusiasta com o mercado, já entendendo como funciona a análise fundamentalista, a análise técnica, você sabe ali como fazer um cálculo básico ali de valuation do negócio, você consegue perceber valor, a diferença entre preço e valor, e você pode fazer uma análise um pouco mais aprofundada e fazer uma seleção daqueles nomes que faz mais sentido para você. Só que, ainda assim, eu não me aventuraria a ir para setores muito cíclicos, né? Que dependam muito do desempenho da nossa economia. Então, setor elétrico, setor financeiro, setor de infraestrutura, né, da que a gente tem, de saneamento, energia elétrica, transmissão, todos os setores que a gente já tem uma confiança em histórico muito palpável para poder se apoiar. E aí, para quem é um investidor mais avançado, você pode utilizar essa mesma lógica, só que utilizar os derivativos para você otimizar esses ganhos, né? Às vezes faz uma operação com lançamento coberto, você consegue ganhar 0,5%, 0,8% ao mês e tendo um risco muito controlado, né? Então isso para mim faz muito sentido, porque aí você consegue sair de um dividendo às vezes de 10 para 15, para 16, você vai operando todos os meses e uma operação bem conservadora, né? Diga-se de passagem, assim, para quem está fazendo de forma responsável. Muito bacana. E você citou o ETF que tem ganhado espaço no mercado, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente encontra ETFs que distribuem até dividendos, né? Que até então não era muito comum, né? Você gosta desse produto? Gosto muito. A gente tem, acho que 2 ou 3, né, ETFs na nossa bolsa que distribuem dividendos, são muito novos. E o que é legal é que você, para comprar as 50 ações que fazem parte do IDIV, né, você precisaria, não sei, R$1.000, R$1.500. E para você comprar o ETF custa R$50. Então é acessível para qualquer pessoa. E aí você tem o ganho de capital e você tem ali o dividendo que é distribuído na sua conta, o que é muito legal. O que antigamente era reinvestido e você tinha aquela questão de você ter que pagar o imposto de renda, né, que não teria caso você estivesse recebendo dividendo de fato. Então, para mim, foi super revolucionário e eu aconselho muitos nossos alunos, principalmente os iniciantes, a seguirem por esse caminho. Muito legal. O Marques, o Gabriel citou alguns segmentos de fundos imobiliários, logísticos, recebíveis. O que é que você está observando daqui para frente? Quais segmentos foram foram bens, né, em 2025 e quais prometem para 2026? Boa pergunta, Léo. Olhando o 2025, acho que os grandes destaques foram os fundos de tijolos, né, que sofreram muito ano passado, dentro daquele contexto que eu trouxe na minha fala inicial, mas, enfim, ao longo desse ano tiveram bom desempenho, então os grandes destaques foram os fundos de shopping centers, né, então uma rentabilidade acumulada aqui olhando o retorno total, ou seja, a valorização das cotas, mais os rendimentos média de 23%, lajes corporativas também tiveram um bom desempenho médio, então em torno de 22%, e logístico também,
vem passando por um momento operacional muito interessante, né? Então, taxa de vacância dos galpões logísticos a nível nacional nas mínimas históricas, muitas regiões conseguindo repassar até valores acima da inflação nos contratos de locação, tudo isso tem possibilitado uma melhora operacional dos FIIs de galpões e, enfim, isso acabou se traduzindo em uma rentabilidade aqui acumulada em torno de 21%. Né? Então, eu diria que esses são os principais destaques. O setor que, na minha opinião, ficou mais para trás, tá? Foi principalmente os FOFs e multi-estratégias, tá? Curiosamente, assim, normalmente eles têm um desempenho muito positivo em um mercado de alta, mas a gente não tem acompanhado isso ao longo aqui de 2025, né? Então, claro que eles tiveram uma boa performance, em torno de 18%, mas muito em linha com o IFIX, né? Acho que esse que é o ponto. E ainda muitos fundos desse segmento em específico negociando com grandes descontos sobre os seus valores patrimoniais, e são valores patrimoniais que tendem até a ter uma valorização com essa recuperação de mercado, né? Então, é o que a gente chama de dupla camada de desconto. Né? Então, justamente por isso, eu entendo que, olhando para 2026, os FOFs, multi-estratégias, bastante descontados e com estratégias já consolidadas, enfim, testadas e comprovadas, são boas oportunidades para o investidor, só entender que eles têm uma volatilidade um pouco maior do que outras classes de fundos imobiliários, mas também as demais classes são oportunidades também. Então, a gente viu uma recuperação forte, mas os fundos ainda em geral estão negociando com descontos interessantes, né, sobre as diversas métricas de avaliação. Então, pensando assim num cenário de corte de juros previsto para o início do ano que vem, final do primeiro trimestre, algo por ali, também é um cenário muito construtivo para fundos de tijolos, né? Então tem oportunidades ainda tanto em galpões, como lajes corporativas, shopping centers também. E os fundos de papel, mais recentemente, eles têm ficado um pouco para trás nessa recuperação. Claro que eles sofreram menos com aquela grande queda que eu citei, eles acabam sendo menos voláteis, né, mais defensivos em cenários de maior incerteza, mas atualmente, principalmente aqueles FIIs de papel IPCA+, tiveram seus rendimentos de curtíssimo prazo comprometidos por conta, né, da deflação e agora uma inflação mais benigna, ou seja, mais reduzida, né, isso acaba se traduzindo em menor correção monetária dos CRIs que compõem o portfólio desses ativos e aí, portanto, uma menor distribuição. Lembrando que o fundo de papel ele distribui tanto o juro da operação que ele recebe, como também a correção monetária dos CRIs, né, e isso tem feito com que o mercado proporcionasse boas oportunidades ali em fundos de papel de baixo risco de crédito, que a gente chama de high grade, e também de risco de crédito intermediário, mas com garantias robustas, né, bem diversificados. Então ali também tem oportunidades, tá? Mas olhando para 2026, se fosse para elencar hoje, eu diria que FOFs, multi-estratégias são muito interessantes, pelos fatores que eu comentei, seguido de tijolos e fundos de papel. Já fica aí a dica para o investidor. Falando de forma geral dos fundos listados em geral, foram bem os fundos, acertando a concordância agora. E o que esperar para 2026? Você destacaria algum segmento? FIAGRO, FIINFRA? O que você está vendo aí? Esse daí eu quero saber também. Olha que interessante. Tá vendo? Ótima pergunta, né? Porque a gente fala muito de fundos imobiliários, né? Porque a gente acompanhou o IFIX, que é um índice consolidado, né? Enfim, as outras classes não têm um índice específico, né? Então, muitas vezes passa desapercebido por nós, mas nós do Research, a gente acompanha lá um retorno médio ponderado dos fundos, dos FIAGROS, por exemplo, do mercado, e quando a gente faz essa conta no acumulado de 2025, a gente percebe que eles foram a melhor classe de listados, né? Então, esse índice teórico, né, entre aspas aqui, gerou ali uma rentabilidade em torno de 24% no acumulado de 2025, então muito superior aos 17,5% aqui que a gente tem discutido, né, de fundos imobiliários, muito disso porque também foi uma classe de ativos que sofreu muito ano passado, com aquela série de recuperações judiciais, enfim, de empresas do agronegócio, mas a perspectiva olhando daqui para frente é positiva, tá? E aqui, com perdão do trocadilho, tá? O importante para o investidor, assim, no entendimento de FIAGROS, é saber separar o joio do trigo. Olha né? só. Então, tem FIAGROS que ainda estão muito descontados, mas que não apresentaram problemas de créditos, mesmo no pior momento para o agronegócio, e que estão bem posicionados hoje, tá? Olhando para frente,
frente. Não são todos, tá? De novo, tem que separar muito bem o joio do trigo, mas tem oportunidade sim nesse segmento. A gente tem uma certa cautela, evidentemente, porque o cenário ainda não é fácil, principalmente porque a dívida do agro é muito atrelada à CDI, né? E a gente ainda está num ambiente de Selic muito elevado, mesmo com as quedas, serão quedas graduais, né? Então, ainda vai onerar bastante ali os devedores do agronegócio, mas tem boas oportunidades. E no caso dos FIINFRAs também tem boas oportunidades, mas um pouco menos, tá? Em relação a FIIs e FIAGROS, muito porque boa parte dos FIINFRAs já estão negociando com preços justos, né? Vamos dizer assim, e os spreads de crédito estão bastante comprimidos, né? Então, acho que a gente até teve uma abertura mais recentemente, mas ainda bastante comprimidos. A gente acompanha aqui, tem algumas oportunidades em específico, mas, enfim, eu acho que os grandes destaques ali são principalmente os FIAGROS e fundos imobiliários. Interessante. Eu queria até mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho sobre ações, Gabriel. A gente tem visto aí nas últimas semanas uma antecipação dos dividendos em função aí de questões fiscais, reforma tributária. Você tem acompanhado esse movimento? O que é que você espera a partir de agora? E principalmente como essa antecipação, esse movimento, que tem inclusive sustentado a alta do Ibovespa, ele conversa com essa estratégia de dividendos? Tá. No meio da jornada do investidor, né, até o último dia da vida dele, vão haver interferências no pagamento de dividendos, eventos excepcionais, como foi as crises, os eventos não recorrentes, como greve de caminhoneiros, como rompimento de barragem. Então, esses eventos eles sempre vão acontecer, mas não devem mudar a estratégia primordial que a gente tem ao investir em dividendos, ao investir em empresas de dividendos. Aqui no Brasil, a gente tem um monte de empresas muito boas, com uma qualidade, às vezes, superior até dos seus pares lá de fora, com uma previsibilidade muito grande e que você consegue facilmente identificar e trazer para a sua carteira. E, às vezes, no momento, né, agora está no momento positivo por causa da sua distribuição, mas quando vier algum fator negativo que venha afetar, né, o bolso do acionista de fato, com essa distribuição dos dividendos, você aproveitar esses momentos para aumentar a sua participação. Quando eu falo sobre empresas de dividendos, eu gosto de dizer que é como se você estivesse comprando uma máquina de imprimir dinheiro. Então, se você tem a oportunidade de comprar uma máquina de imprimir dinheiro por R$10 e amanhã ela entra em Black Friday e está sendo vendida a R$5, só que ela tem a mesma capacidade de imprimir a quantidade da que você tinha pagado R$10, por que raios você não compraria essa máquina com 50% de desconto? Normalmente essa lógica para os fundos imobiliários faz muito mais sentido, mas para as empresas também, desde que você consiga avaliar, né, e trazer ali os resultados futuros da empresa para um valor presente e conseguir ter uma média mais confiável ali do que vai acontecer para o futuro. Então, esses eventos agora estão beneficiando os acionistas, vão haver outros momentos que os eventos que a gente não consegue controlar vão prejudicar, mas isso não deve mudar a estratégia de se investir em ações de dividendos. Eu acho que é acumular, quanto mais possível, assim, participação nesses negócios e ter uma mentalidade de empreender na bolsa. Quando você está investindo seu dinheiro em ações, você não está comprando um número, um ticker ali dentro do painel da B3, você está simplesmente se tornando sócio de um negócio. Então, se você está se tornando sócio, você vai se reinventar diante das ameaças, né, que o nosso sistema vai nos impor. Acho que nunca é desistir nem abandonar. Até porque um dos fatores que eu acho que mais interessante e que está sustentando uma alta aqui no Brasil também é que quando o investidor estrangeiro, que movimenta mais de 50% do nosso volume, ele olha para o mercado global e enxerga no Brasil um grande player que não tem tanto uma bandeira a ser defendida no meio desse caos político, geopolítico no mundo, aqui tem um juro real de 9, gigante, você tem produtos de renda fixa com boas notas de crédito, pagando isentos, pagando uma taxa altíssima. Você com uma taxa de juros de 15%, você em 69 meses, já descontando imposto de renda, você dobra o seu dinheiro. Então isso você não encontra em lugar nenhum do mundo. O segundo maior juros real do mundo está aqui, né? Segundo a última pesquisa, agora se não me engano, que saiu na CNN. Então assim, o que eu vejo? Eu vejo que existem poucas opções aqui no Brasil para você investir, para o investidor estrangeiro ganhar dividendos. Então, nesse movimento de mudança de fluxo lá de fora para cá, você
tem poucos ativos que vão sustentar esse volume financeiro. E aí você vai ter uma alta mais expressiva, como está acontecendo nesse ano. Empresas aqui listadas subindo 100%, 120%, 130%, algo que você talvez esperasse em mercados derivativos. Não num ano que a gente está com a taxa de juros no máximo, né, à véspera de um ano eleitoral, que o cenário está caótico, não um cenário que vai tudo mudar em 2026. Não, um cenário 100% caótico, onde há quebra de confiança do governo atual, onde há um cenário totalmente obscuro para o futuro. Então, tudo isso compromete ali, né, a confiança, mas a gente vê o mercado atuando numa ponta ao contrário. Já pegando o gancho aí dessa interpretação que você sugere para o investidor, quais as armadilhas, principalmente pensando no investidor iniciante e focado, né, nessa estratégia de dividendos, quer gerar uma renda passiva. Você já até citou uma, né, logo no início do nosso bate-papo, mas quais as armadilhas, quais os erros mais comuns você observa aí nesse investidor? Vamos lá, a maior armadilha ou as maiores armadilhas para quem quer investir em ações de dividendos. Primeiro, quando você quer comprar uma empresa, comprar um imóvel em leilão, você vai fazer o cálculo básico que todo brasileiro faz. Quero pagar barato e ter muita rentabilidade. Só que aí o investidor, quando ele é iniciante, a gente tem que falar do começo de tudo, né? Ele vai pegar uma ação que custa R$5 e outra que custa 30. Então logo de cara ele vai achar que a que custa R$5 é mais barata do que a que custa 30. Isso é engano. Você tem que, no mínimo, utilizar ali os indicadores fundamentalistas para você ver o PL, que é o preço da ação sobre o lucro da empresa, para você ter uma ideia, né, de quantos anos aquela empresa iria te devolver cada real gasto para você comprar uma ação dela, se ela continuasse com o mesmo lucro e distribuísse 100% desse lucro. Você tem que ver o preço do valor patrimonial para você ter uma ideia ali de quanto que o negócio está defasado, né? Se está abaixo de 1 ali, você tem um ganho de valor ali muito bom. Então você tem que começar a comparar com os pares no Brasil, comparar com os pares lá fora, e aí sim você consegue ter uma noção se está barato ou se está caro. Então o primeiro erro que os investidores iniciantes fazem ao investir em ações de dividendos é fazer essa comparação de o que está barato e o que está caro. O segundo é olhar somente para o dividend yield, porque a gente está falando sobre um evento agora onde as empresas estão antecipando o pagamento de dividendos. E aí você vai olhar só para o dividendo pago e aí você fala, nossa, essa ação está pagando 30% de dividendo nos últimos 12 meses, mas você não está conseguindo enxergar que ela não vai continuar pagando, isso foi o que aconteceu para trás, não para frente. Então, às vezes, ela pode ter vendido uma subsidiária, pode ter entrado um caixa extraordinário. Então, são vários os motivos que pode ter acontecido. O que é mais legal de você fazer? Ver o histórico do pagamento de pelo menos os últimos 5 anos. Ver se o valor está crescendo, ver se a empresa, ver o motivo do porquê que ela distribuiu. Pesquisa no Google, pesquisa em qualquer rede social, você vai encontrar essa informação, né? O motivo do porquê ela distribuiu mais. E aí, complementando essa cilada, é você observar o payout ratio, que nada mais é do que a percentual do lucro da empresa que ela distribui para os seus acionistas. Então, se a empresa paga sempre 40%, 50% do seu lucro para os seus acionistas, e aí teve um ano que ela pagou 80%, 90%, na verdade ela às vezes manteve o lucro e só aumentou o payout. Então, ela não ficou mais lucrativa, ela não melhorou, né, o seu operacional, diminuiu a despesa, aumentou sua receita, seu lucro. Então, esses são algumas ciladas que normalmente o investidor iniciante comete ao investir em ações de dividendos. E óbvio, né, a que é a mais comum de todo mundo, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é você ter o medo de perder uma alta. Então você vê a ação, às vezes, do Banco do Brasil, da Porto Seguro, subindo 50%, 60% num ano, é só falar, vou comprar. Aí você comprou no momento onde foi o final da festa, né? Uhum. E aí, às vezes, a ação cai 10% ou fica de lado por um ano inteiro, e aí você vê outras ações subindo 10%, 15%, 20%, aí você fica com aquela invejinha, né? Chegou atrasado. Uhum. Legal, quero ver se alguém aí que está nos acompanhando já cometeu algum erro desse, né? Coloca aí no chat. Ô Marcos, pegando o gancho aí, erros comuns dos investidores de fundos imobiliários, principalmente. Acho que tem bastante em comum aqui com o que o Gabriel trouxe, né? Principalmente os 2 primeiros pontos citados, né? Então, primeiro disparado, assim, até reforçando essa mensagem do Gabriel, é a questão de investir olhando só o dividend yield, né? Então,
não só porque aquele rendimento que ele está distribuindo pode não se repetir, né, como muitas vezes assim, o dividend yield ele é elevado porque o mercado está negociando aquele fundo em específico a um preço muito depreciado. E às vezes ele está negociando esse preço porque ele está se antecipando a uma perspectiva mais difícil, mais dura para esse fundo. Então o dividend yield de curtíssimo prazo fica elevado, mas aí quando isso se materializa, se for o caso, né, vai ter um ajuste lá na frente, né? Então é importante assim se ater a esse fato, né? Então olhar sempre por um fundo imobiliário, um fundo listado, a capacidade de geração, né, de caixa, de valor ali do portfólio que compõe esses fundos daqui para frente, né? Porque o que ficou para trás, tá? O passado às vezes pode até rimar, mas é difícil assim se repetir exatamente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é preço, né? Então, poxa, a gente veio, né, ao longo dos últimos anos de mercado difícil para fundos imobiliários, principalmente, mas eu já vi, particularmente antes da pandemia, lá finalzinho de 2019, comecinho de 2020, fundos de fundos imobiliários, os FOFs, negociando 2 vezes o valor patrimonial, né, que acaba dialogando muito com o que você citou da questão do FOMO, né? Então, o mercado ali, né, tinha um rally muito intenso, né, porque a gente teve um fechamento de juros significativo aqui no país, enfim, antes da pandemia, e muita gente enfim, ingressando no mercado sem entender o que estava comprando ou com medo de ficar de fora, né, daquele rally, acabava comprando, pagando muito caro por aqueles ativos e naturalmente, né, por mais que se tenha rendimentos interessantes ao longo do caminho, quando você paga um preço muito elevado, olhando o retorno total, que é o que importa, você acaba tendo prejuízos, né? Então, o preço importa muito, né? Lembre-se que investir em fundos imobiliários você vai estar exposto ali a um portfólio de imóveis, no caso de fundos de tijolos, ou então, né, de ativos ligados ao setor imobiliário, no caso dos FOFs e dos FIIs de papel, e, enfim, o que é determinante para a rentabilidade que você vai extrair desse investimento é muito o preço que você vai pagar, né? Então tem que pagar um preço adequado, né? Por mais que o fundo imobiliário seja o melhor possível, com ótimas perspectivas daqui para frente, você pagando caro por ele, você não vai extrair o melhor ganho que você poderia, né? Então, é um ponto de destaque também. E por fim, né, também muito essa questão de investir em fundos imobiliários sem entender a proposta do produto. E aí, exatamente em períodos de estresse, a sua convicção é testada e, por vezes, se você não tem confiança naquela tese, você acaba tomando decisões precipitadas e vende no pior momento possível, né? A Gabriela também comentou muito bem aqui, o fundo imobiliário, assim como as ações pagadoras de dividendo, enfim, todos os ativos negociados em bolsa, são muito mais do que aquelas luzes piscantes, né, no home broker do seu celular, né? É importante entender quais que são os fundamentos daquele portfólio, né, que está associado àquele ativo que é negociado em bolsa, né? E entender, assim, períodos de estresse, se, enfim, o mercado negociando esses ativos com preços muito descontados, de fato faz sentido ou não, né? Eu já vi, por exemplo, há um ano atrás, fundos de papel high grade, ou seja, baixo risco de crédito, negociando a rentabilidades implícitas de IPCA mais 14%, porque o mercado estava, né, panicado, né? Enfim, e aí, pô, você tendo essa leitura adequada, poxa, você consegue não só se proteger desses efeitos de manada do mercado, mas se beneficiar dele, né? Aproveitando ali para investir em ótimos ativos a condições muito interessantes, né? E fazendo uso aí dessa gestão ativa para, enfim, atingir seus objetivos financeiros, tá? Então, diria que são esses os 3 principais destaques, assim. Muito legal, muito importante, principalmente em um período de otimismo, né, como se desenha aí para 2026. Só não investe bem quem não quiser, aí com essas dicas do Gabriel e do Marques. Gabriel, pegando o gancho aí na pessoa física do Gabriel, além das maratonas, o que você está no radar aí para 2026? Qual classe de ativo aí merece a atenção do Gabriel aí neste momento? Então, ano eleitoral é sempre ano de surpresa, né? Então, eu gosto de trabalhar minha carteira de forma mais conservadora. Uhum. Até falando sobre dividendos lá fora também, que eu acho que a gente não tocou nesse quesito. As ações de dividendos lá de fora, nós temos o dividendo normalmente mais parecido com a taxa de juros do país, né? Então, você tem ações lá pagando 3%, 2% dos Estados Unidos, né?
Na Europa também é sempre uma taxa um pouco menor. Você ainda tem o imposto sobre dividendos, mas ainda assim são empresas que você tem uma previsibilidade, né, muito até superior do que a nossa, né? Temos alguns índices, né, como as empresas que fazem parte do Dividend Kings, Dividend Aristocrats, são empresas que há décadas continuam pagando dividendos e aumentando esse dividendo pago, né? Então, normalmente, esses são os focos, o alvo da minha estratégia como investidor. São aquelas empresas que pagam há muito tempo. Uhum. Aqui no Brasil, você é um pouco mais restrito, porque o nosso mercado não é tão desenvolvido, não é tão sofisticado quanto algumas empresas lá de fora. Então, lá eu tento me ater a essa lista, essas 2 listas principais, para poder montar minha estratégia em renda variável mais defensiva, e eu tenho alguns cases de algumas empresas que eu gosto para crescimento também. Então, essa é a minha estratégia principal. E aí, aqui no Brasil, eu não faço essa operação lá fora, eu faço lançamento coberto e venda de put quando eu quero fazer um novo aporte de uma empresa, e aí fico sempre reiniciando esse ciclo. Então, eu compro a empresa, eu chamo essa estratégia para os nossos alunos de renda vitalícia, que é quando você compra a ação da empresa através da venda de put, que, para quem não está familiarizado, é um direito de você, que você vende esse direito, é como se fosse uma seguradora e tivesse se obrigando a pagar o preço de um carro, tá? Caso aquele carro venha da PT. Então, caso dê PT nas ações que eu quero comprar e elas venham a se desvalorizar, eu sou obrigado a comprar. Então, eu compro essas ações dessa forma, recebo um prêmio por isso, diminuo o meu preço médio e aí eu começo a fazer lançamento coberto. E aí, quando eu sou exercido no lançamento coberto, que é a ponta contrária, né? Eu sou obrigado a vender, caso as minhas ações se valorizem 8%, 10%, 7% num espaço de 30 dias, e aí eu vendo. Aí eu vendo put de novo, eu reinicio esse ciclo, aí dessa forma eu consigo sair de um dividendo muitas vezes de 10, de 12 para 15, 16, o que é muito bom, e vou baixando meu preço médio na ação que eu gosto. E para fazer isso aqui no Brasil, você tem que focar em poucas empresas, porque são as mais líquidas. Então eu fico um pouco mais restrito. Então eu tenho poucas ações de dividendos aqui no Brasil, que eu acho que faz sentido, que são muito baratas, que têm potencial de geração de dividendos bom, tanto para agora quanto para o futuro, e eu foco nessas empresas mais de dividendos lá fora para montar meu portfólio de ações. Fora os outros ativos também compro a minha carteira. Muito bom, muito bom. Aliás, você lembra de um ponto importantíssimo, né, que é a questão da diversificação, né? Inclusive a diversificação regional, global, que é uma coisa que o brasileiro tá, principalmente com maior acesso, né, tá colocando no radar nos últimos tempos. E eu falei da maratona porque o Gabriel participou recentemente de uma maratona, né, 42 quilômetros. Aí tem que se espelhar nisso, viu, Marques? Tô precisando. Falando em carteira da XP, Marques, como é que tá? Teve novidades? Dá para compartilhar alguma novidade aí desse portfólio, principalmente pensando em 2026? Bacana, né? A gente tem 3 tipos de carteiras no research da XP. Uma fundamentalista, que ela é mais defensiva, mais pensando no dividend yield, né? E ali posições mais conservadoras, né? Em fundos imobiliários mais defensivos, vamos dizer assim. Tem a carteira de ganho de capital, que a gente abre um pouco mão do yield de curto prazo em busca de retornos maiores por meio do potencial de valorização, né, das cotas desses fundos, e tem a carteira renda total, que contempla não só fundos imobiliários, como ocorre com as outras duas, mas também a possibilidade de investimentos em FIAGROS e também fundos de infraestrutura, né? Então, ela tem um mandato mais amplo, que eu acho que é particularmente bastante interessante. As 3 carteiras, né, vêm tendo um desempenho bem superior ao IFIX ao longo de 2025, né? Então, que já é um desafio dado o desempenho do IFIX, né? Exato, né? Já colocou a régua lá em cima, né? Então, bacana, mas enfim, isso ficou para trás, a gente olha sempre para frente. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente está entrando assim em 2026 com uma mentalidade assim, que se fosse resumir em uma palavra, e essa palavra tem sido usada bastante aqui no mercado, que é cautelosamente otimista, né? Porque a gente está num cenário em que a atividade ainda está bastante robusta, isso é fundamental, né, para
para a evolução dos fundamentos dos fundos, e também perspectivas de queda da Selic, né, que também acaba contribuindo ali para um bom desempenho, como a gente já vem observando, tá? Mas também vai ser um ano, como o Gabriel citou, poxa, um ano de eleição sempre traz bastante volatilidade nos mercados, né? Então é sempre um ponto de atenção, tá? E aí olhando tudo isso, né, o ambiente lá fora também, que ainda de bastante incerteza, mas por outro lado, né, os Estados Unidos reduzindo juros, enfim, com perspectivas até de novas reduções, quem sabe, que acaba contribuindo, né, para os fluxos, né, para outros mercados globais. Olhando tudo isso, tá, eu penso assim que o ideal assim, para o investidor é ter uma carteira bem diversificada, né, como a gente vem tratando aqui, né, ao longo do papo, olhando, né, os fundos listados em específico, né, uma diversificação entre eles, mesmo aqueles investidores que gostam mais de fundos imobiliários, uma diversificação entre os segmentos, aquele investidor que ele topa um pouquinho mais de risco, de volatilidade na carteira, eu acho que faz sentido ter uma alocação interessante em FOFs, multi-estratégias um pouco superior, assim, a 10%, então algo em torno de 12%, 13%. Acho que fundos de papel ainda tem que ter uma alocação muito significativa, porque são aqueles que trazem maior resiliência e estabilidade para a sua carteira, né? Então algo em torno de 40%, e o restante em fundos de tijolos, né? Eu acho que, enfim, o cenário se materializando, né, do ponto de vista positivo, como vem se delineando ao longo de 2025, esses fundos vão capturar bons ganhos, né, então dá para se apropriar, né, desse movimento, mas de novo, sempre com muita calma, parcimônia, é importante ter caixa, tá, para aproveitar eventuais oportunidades, porque vai ser um ano de alta volatilidade, e aqui eu reforço também a mensagem da importância de estar diversificando, né, a sua carteira de renda passiva, né, de dividendos. Poxa, tem muitas empresas boas, pagadoras de dividendos, né, para se aproveitar, tem os fundos listados, tem a própria renda fixa, né, que paga cupom, seja mensal, semestral também, vale a pena, né, aproveitar a oportunidade. O Gabriel também trouxe aqui a possibilidade de você receber dividendos em dólar, quem não quer, né? Uhum. Então, enfim, o mercado brasileiro, ele tem evoluído bastante, né? Tem proporcionado, assim, boas ferramentas, né, bons veículos para o investidor fazer o uso, né, de todas essas oportunidades. A questão muito é fazer a lição de casa, estudar bastante, entender no que está investindo, também definir um tamanho que você aguenta em termos de volatilidade, né, sempre pensando nos piores momentos, e montar essa estratégia sempre com a mentalidade de diversificação. Afinal de contas, um investidor que procura uma renda passiva, né, tudo que ele quer é o quê? Previsibilidade e estabilidade, né? E a diversificação vai muito ao encontro, né, desse grande objetivo, tá? Então, traria essa mensagem, né, final. Já agradecendo ao Marx, faz seu comercial aí, Marx. Liga de FIIs. Liga de FIIs aqui no InfoMoney, né, toda quarta-feira, 6h30 da tarde, participação minha e do professor Baroni. A gente sempre procura trazer convidados de relevância para trazer muito conhecimento para a nossa audiência. Então, mais do que diquinhas de, poxa, vale a pena investir no fundo XPTO, né, ABCP e tal, mais do que isso, a gente tenta trazer conhecimento para que você que nos acompanha, né, tome melhores decisões para a sua carteira, né? Então, deixa aqui o convite, fiquem ligados, vale muito a pena conferir o programa. Legal. Para quem investe em fundos imobiliários, é um programa obrigatório, porque realmente é um debate de alto nível. Quero agradecer também ao Gabriel e abrir espaço aí para suas considerações finais. Gabriel, muito obrigado aí pela participação, colaborou muito aqui, tenho certeza, na tomada de decisão do nosso investidor. E caso alguém queira te acompanhar de alguma forma, dá aí suas arrobas. Obrigado, Wellington. Obrigado, pessoal do InfoMoney, pelo convite. É sempre um prazer, um privilégio poder compartilhar sobre educação financeira para o Brasil, né? Nosso desafio é muito grande, que a gente tem a maior parte da nossa população ainda ou refém, né, de uma pessoa para intermediar as suas decisões de investimentos ou investindo de forma errada. Então, esse trabalho aqui é fundamental. Mas, se você quiser acompanhar o nosso conteúdo, é só você me seguir no Instagram, no TikTok, @Navarro. Navarro, a gente tem uma série de produtos lá, de treinamentos do básico, avançado, como o Wellington falou, a nossa consultoria de investimentos. Então, pode chamar a gente lá. Eu sempre respondo vocês pelo direct, eu mesmo mando mensagem para vocês, então vai ser um privilégio a gente poder continuar esse papo por lá.
Bacana, quero agradecer também a nossa audiência que nos acompanhou até agora. Espero que esse conteúdo colabore aí com seus investimentos. Este foi o penúltimo dia de painéis do Onde Investir 2026. Se você perdeu algum dos painéis até aqui, é só acessar a playlist do Onde Investir 2026 aqui no YouTube do Infomoney. Nos vemos no último dia de painéis, esta sexta-feira, a partir das 6h30 da tarde. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e deixar o seu like. Até amanhã.